Vamos conversar hoje aqui com o Fernando Cerizara Gil sobre o livro A Matéria Rural e a Formação do Romance Brasileiro. Configurações do Romance Rural. Esse livro foi lançado pela editora Apres, lá de Curitiba, em 2020. Tem 201 páginas e trata dessa ideia de romance rural, especificamente no século XIX. Então, é um livro que vai se encaixar aqui na nossa playlist de estudos. Fernando, prazer conversar com você. Prazer é meu, Ricardo. Obrigado pelo convite, né? Um abraço para ti e um abraço para os nossos espectadores, né? Enfim, a gente não sabe se fala espectadores, ouvintes, enfim, né? Internautas, né? Qual é a melhor expressão? Eu tenho conversado com umas pessoas que dizem que mais escutam o programa do que assistem. Então, né? Acaba funcionando como um podcast, no fim das contas. Assim. Mais uma conversa. O Fernando, gente, o Fernando foi meu orientador de mestrado, de doutorado, então a gente tem uma relação de alguns anos, né, ali na Universidade Federal do Paraná. E para quem não o conhece, ele é doutor em teoria literária, história da literatura pela Unicamp, é professor de literatura brasileira da Universidade Federal do Paraná, pesquisador do CNPq, publicou Romance da Urbanização, que é um livro que eu não tenho, mas não me pergunte como também eu consegui eu tenho ele aqui em cópia. Essa é a primeira edição. Tem uma segunda outra, edição. né? Então, e ele é autor também do Encantamento à Apostasia, a poesia brasileira de 1880 a 1919, que é esse livro aqui da editora da UFPR. Talvez esteja em catálogo, eu não cheguei a conferir ainda, mas provavelmente está ainda. Que traz uma antologia e um estudo da poesia brasileira nessa passagem do 19 para o 20, com foco principalmente no parnasianismo. Né? E autor também desse outro livro aqui, Ensaios sobre a Formação do Romance Brasileiro, uma antologia de 1836 a 1901, traz a antologia de prefácios, comentários, apresentações, análises críticas, ou seja, faz uma construção do sistema literário brasileiro ali no século XIX. Um livro fundamental, então, para pensar o romance brasileiro nesse período. Bom, talvez você pudesse, Fernando, a partir dessa exposição das tuas obras aqui, né? Antes da gente começar a falar do livro especificamente, refletir um pouco sobre esse seu percurso investigativo, de como que o romance rural do século XIX vai entrar nesse percurso. Porque na sua carreira acadêmica, você faz o mestrado estudando Rubem Fonseca, aí você recua um pouco historicamente no doutorado para o romance dos anos 30, né? Você pega ali o amanuense Belmiro, Angústia e os Ratos, que é esse livro, o Romance da Urbanização. E aí, enquanto professor, tal, você vai voltando para o século XIX, ou para essa passagem do XIX para o XX. São sobre esse período, né, o do Encantamento à Apostasia e o ensaio sobre a formação do romance brasileiro, bem como esse livro sobre o qual a gente vai conversar hoje. Seria interessante, talvez, você mostrar como é que o século XIX se faz importante para a literatura brasileira e também como é que você faz esse recuo, né? Como é que você foi construindo na sua carreira esse projeto de pesquisa. Bom, Ricardo, acho que você já construiu a minha trajetória melhor do que eu faria aí, né? Que a gente tem a mania de achar que a gente está fazendo isso desde pequenininho, né? A gente inventa as nossas memórias, né? Como se elas tivessem muita coerência, e não é tão... A ilusão biográfica do... Justamente.
Justamente. O teu áudio está falhando um pouco, às vezes, Ricardo, né? O teu áudio, tá? Mas é bem isso, a ilusão biográfica, né? Porque, enfim, eu poderia dizer aqui que, bom, eu comecei lá no Rubem Fonseca, pensando na violência urbana, né? E a questão da violência me persegue até hoje em dia, como objeto de estudo na literatura brasileira, né? Enfim, poderia inventar isso, mas não é bem assim, né? Eu comecei a estudar o Rubem Fonseca porque simplesmente eu gostava do Rubem Fonseca, né? Como escritor, como contista, né? Porque o meu interesse foi sobretudo com a primeira parte da produção do Rubem Fonseca, que vai até o final dos anos 70, né? Até o Cobrador. E a violência foi um elemento fundamental aí para o estudo desse autor e dos contos em geral. Mas o que é curioso é que, de fato, a violência me perseguiu, assim, me perseguiu como objeto de pesquisa, né? A violência na literatura brasileira e a violência eh, em relação à sociedade brasileira, na construção da nossa formação histórica, né? Então, bom, se é consciente ou não, eu não sei, né? Mas até esse livro que a gente vai discutir aqui, né, a violência é um elemento central, né, no modo de eu pensar a literatura brasileira e os seus elementos constituintes, né? Mas essa trajetória assim, de começar, digamos, na segunda metade do século XX e ir retrocedendo até o 19, né? Tem muito a ver com a minha relação com a história, né? Essa relação entre literatura e história. Porque eu fui percebendo que o século XIX acaba sendo uma espécie de elemento-chave na formação histórica do Brasil, né? Não só porque a ideia de formação de nação, né? E dentro dessa ideia de formação de nação, a continuidade de o que a historiografia chama de herança colonial com a escravidão, né? Com as relações de poder patriarcal, latifundiária, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, a mudança no plano político, o deslocamento do plano político, mas a continuidade das formas de reprodução econômica e as formas de reprodução social ao longo da colônia e ao longo do século XIX, né, parece, como a própria historiografia brasileira, e não só brasileira, destacam, parece uma espécie de singularidade do que constitui o Brasil, né? Quer dizer, em boa parte, o que constitui o Brasil, e boa parte, o que constitui também parte dos processos autônomos de origem colonial, né? Ainda que, no caso do Brasil, haja duas peculiaridades, né? Pensando em termos de América Latina, que é a peculiaridade de uma continuidade de longo prazo, de longa duração da escravidão, né? A mão de obra escrava como sendo uma das principais formas de reprodução do trabalho, né? E, ao mesmo tempo, um Estado que mantinha uma continuidade com relação à sua tradição colonial, do ponto de vista político, que é a constituição de uma monarquia, né? É o único Estado moderno na América Latina em que você tem uma monarquia, né? Então, quer dizer, esses elementos e outros que me foram
surgindo como conhecimento nessa relação entre literatura e história, ou literatura e sociedade, me foi pondo, digamos assim, o século XIX numa espécie de centralidade, né? No modo de compreensão da Constituição da literatura brasileira, dentro daquilo que o Cândido, né, como a gente sabe, vai chamar de sistema literário, né? Nessa ideia, né, e aí tem a ver também com a minha formação, né? Um cara que se formou na URGS, cujos os professores ali nos anos 80 eram, em boa parte, formados ainda na USP, né? A USP do Antônio Cândido, sobretudo, né? Dessa geração aí dos anos 60, 70, né? Que fizeram seu doutorado mais ou menos nesse período. Então, era uma formação da URGS, de professores da URGS, que iam com seus autores, né? Fazer os autores gaúchos, principalmente, fazer os seus doutorados na USP, e tinha uma formação muito próxima às formulações do Cândido, a ideia de formação literária, né, como um modo, ainda que muito diversificado entre si, os professores, né, vinham dessa linhagem, né? E depois também essa minha trajetória, né, digamos assim, formativa, tem a ver com a minha ida à Unicamp, né, o meu doutorado na Unicamp, enfim, onde obviamente, eu continuei o contato com professores, como a minha orientanda, a Marisa Lajolo, o Arnone Prado, enfim, são todos esses, né, professores e professoras muito próximos a essas formulações formativas elaboradas pelo Cândido, né? Então, quer dizer, esse interesse pelo século XIX também tem a ver com a centralidade que o século XIX atua, né, numa perspectiva que eu chamaria de formativa, né? Que é essa ideia de estudar o sistema literário como uma constituição histórica, como um processo histórico, né? E no formação, como a gente sabe, tem dois momentos: o arcadismo e o romantismo como elementos fundamentais do que o Kant vai chamar de momentos decisivos, né? E, obviamente, o momento ainda mais decisivo é o século XIX, né? Por todos os aspectos que eu havia já mencionado, da particularidade da formação social e histórica brasileira, como também é um momento de adensamento, né, da própria constituição do sistema literário, né? Mas tudo isso para dizer por que o 19 acabou sendo chave dentro do meu modo de estudar a literatura brasileira, né? Então, veja, eu acho que é muito mais essa ilusão biográfica que eu estou mencionando, é muito mais uma questão da minha formação, né? Do meu processo mais de formação, do que um ponto de interesse que está dado desde o início, digamos assim, né? Claro que daí a questão da violência e dessa relação entre mundo rural e mundo urbano faz parte desse modo de divisão da literatura brasileira, né? Essas tensões que constituem o processo histórico brasileiro acabou entrando também como uma forma específica de eu compreender a literatura brasileira, né? A violência,
as relações de violência ou as relações de constituição histórica entre mundo rural e mundo urbano do Brasil. Daí a ideia do romance rural, do romance da urbanização, que é um termo também lá do Roberto Schwartz, né? Que eu tento estabelecer uma espécie de categoria para analisar esse romance cujos personagens transitam entre o mundo rural e o mundo urbano, né? Então, um pouco do meu caminho e um pouco do lugar que o 19 acaba ocupando na minha trajetória tem a ver, basicamente, com a centralidade que a própria noção de formação acabou tendo no meu modo de ver e de compreender a literatura brasileira, né? Quer dizer, pensando a ideia de formação, repito, como um processo histórico de momentos diferentes de formação literária do país, né? Não sei se te respondi ou não. Não, perfeito. As perguntas e as respostas são essas trocas aí. Eu até ia te perguntar agora, mas eu ia te perguntar agora sobre um trecho da introdução que você faz ao livro, mas eu acho que eu vou deixar mais para frente, que eu quero fazer uma ponte com esse, tomando como base esse último parágrafo aqui da introdução, que é quando você faz um derradeiro esclarecimento dessa apresentação. Mas acho que a gente pode falar um pouco mais à frente, porque talvez a gente pudesse entrar no livro, já de cara agora, então, pensando essa noção de romance rural, né? Porque você vai fazer a discussão de início, por exemplo, com a crítica, e o que a gente tem nos manuais de literatura, por exemplo, para o ensino médio, a expressão corrente é a do romance regionalista, da obra regionalista, né? Uhum. Você traz essa discussão já para o início do seu livro, é o primeiro ponto que você discute, com algumas abordagens que pegam o romance regionalista e que veem nesse romance não só uma concepção do regional, mas também trazendo junto a essa concepção um déficit estético, um déficit histórico, inclusive, né? Então, talvez você pudesse fazer essa distinção entre o que você está pensando como romance rural e o que se pensou sempre enquanto romance regionalista. Uhum. Sim, quer dizer, a ideia, o conceito de romance regional e literatura regionalista, como você bem apontou, Ricardo, e como estudioso também do romance de 30, você sabe que o romance de 30, ou parte dele, né, se constitui dentro de uma chave de leitura da literatura regionalista brasileira, né? Essa noção de regionalismo, se você for as fontes principais, né, da crítica e da historiografia brasileira, e aí a gente passa desde o Cândido, né? O Cândido entra nessa chave, a gente passa, sei lá, por gerações anteriores, o Agripino Greco, né? Escrevia nos anos 20, 30, né? A gente passa pelo mais adiante, indo mais atrás, pelo José Veríssimo, né? Que foi o primeiro cara que formulou, me parece, a noção de regionalismo na literatura brasileira. Você passa pela crítica contemporânea, sei lá, uma Flora Susequinte, uma Lúcia Miguel Pereira, né? Não na ordem temporal, mas invertida aí, né? A Lúcia Miguel Pereira nos anos 50, a Flora Susequinte mais no século XX.
Quer dizer, todos esses autores, esses críticos, esses historiadores, né? Você pega o Bose, enfim, a mesma coisa. O regionalismo é visto, é compreendido como uma espécie de literatura menor, né? E como você falou, como uma espécie de déficit estético em lugares em que o déficit histórico de modernização também está presente, né? Então, essa equação, né, é uma forma constante de compreender parte de uma linhagem da literatura brasileira, que é essa que eu chamo que a gente chama normalmente de literatura regionalista, e que eu tenho chamado de romance rural, né? Obviamente, a gente não pode ser ingênuo a ponto de achar que, mudando o conceito, você vai mudar a dinâmica do fenômeno de compreensão dessa linhagem literária, né? Quer dizer, mudando o nome, você não muda a longa tradição de compreensão do fenômeno, né? Então, a gente não pode ser tão ingênuo assim, né? Mas, de qualquer forma, eu diria que nesse estudo que a gente está discutindo, a matéria rural e a formação do romance brasileiro, pelo menos da minha parte, tem um pequeno esforço de, ao mesmo tempo, ao mudar o conceito, mudar também a compreensão do fenômeno literário, do processo literário, disso que a gente está chamando de romance rural, né? Então, a ideia não é só mudar o conceito, a categoria, mas tentar formular uma outra porta de entrada para o fenômeno, né? Para essa experiência literária, também ela particular, dentro das várias linhagens constitutivas da literatura brasileira. Claro que a ideia de regionalismo e a ideia de literatura regional, ela se liga a uma espécie de disputa do campo literário, né? É um outro ponto que a gente tem que acrescentar. A ideia de regionalismo, ela é uma disputa dentro do campo literário. E que disputa é essa? Como é que a gente pode formular em linhas gerais essa disputa? Aí também pegando... Veja que, ao mesmo tempo que eu digo que eu pago tributo à minha formação, a uma tradição formativa, né, do estudo de uma tradição formativa da literatura brasileira, a gente tem que ter uma certa distância para saber os limites, pelo menos em alguns momentos, que aquilo que nos formou também nos coloca, né? Mas não para simplesmente criticar e jogar na lata do lixo da história, né? Mas, pelo contrário, para dar passos adiante, para levar, por exemplo, a ideia de formação mais adiante no que ela possa ter de rentabilidade crítica produtiva para a compreensão das relações entre literatura e sociedade. E nesse sentido, tanto o Cândido como, por exemplo, a Lúcia Miguel Pereira, pegando duas estrelas, né? Duas constelações dessa forma de pensar a literatura brasileira. Por exemplo, esses dois críticos, essas duas figuras, o horizonte literário delas é o romance urbano, digamos assim, moderno. É o romance urbano moderno, sofisticado, né? Não que o romance rural não possa ser sofisticado, mas numa compreensão de sofisticação
que tem, sei lá, Proust, por exemplo, com uma espécie de cânone e de ponto de chegada, né? Ou do ponto de vista brasileiro, obviamente, Machado. É Machado que forma o sistema literário, que fecha a constituição do sistema literário para o Cândido, né? Então, veja que o privilegiamento dessa forma de compreender a literatura brasileira, que não se resume a isso, diga-se de passagem, é mais amplo, né? Por exemplo, tem a ver com a própria compreensão histórica que esses autores têm do Brasil, e aí a gente entra, por exemplo, na ideia de subdesenvolvimento do Cândido, no ensaio famoso dele, Literatura e Subdesenvolvimento, em que a ideia de regionalismo se configura como um produto de áreas subdesenvolvidas do Brasil e da América Latina, né? Então, veja que não é só um gosto do crítico, é aliado a uma formação do crítico, né? Tem também um modo de ver a história, né? E nesse modo de ver a história, as fichas literárias são jogadas na ponta de lança da modernização do processo literário e do processo histórico também, né? Nesse sentido, não é para menos que o modernismo do Brasil, o modernismo brasileiro, vai ser, ao mesmo tempo, uma espécie de ponto de chegada e ponto de partida para a compreensão da literatura brasileira, né? E aí, né, a gente pode pensar num sujeito, num colega, né, e um amigo como o Luiz Augusto Fischer, né, que há algum tempo, né, faz essa discussão sobre o caráter hegemônico do modernismo, que ele vai chamar, embora eu tenha muitas diferenças, muitas divergências com Fischer, né, mas é o que ele vai chamar do paulistocentrismo, né, na forma de explicação da literatura brasileira, né? Nesse leque nesse espectro de fatores, né, a formação de uma geração crítica, historiográfica, o modo de concepção, de compreensão do processo social brasileiro, a centralidade que o modernismo vai ter dentro da própria disputa, como se diria hoje, de narrativas, né, do que é, de como se explica a literatura brasileira, o regionalismo não vai ter muito lugar, né? Claro que a gente tem que pensar que em momentos anteriores, não é ao próprio modernismo, o Rio de Janeiro disputava ou mantinha uma hegemonia de longo tempo durante toda a literatura brasileira do século. Eu posso dizer que toda a literatura brasileira, grosso modo, canônica, é carioca, né? Ou se processava no Rio de Janeiro, ainda que os autores não fossem cariocas, né? O mercado editorial estava lá, o grande público estava lá, o poder administrativo e político estava lá, o poder econômico estava lá, né? A monarquia estava lá, depois a república também estava lá em boa parte, né? Ainda que com certo deslocamento para São Paulo. Então, veja que era o Rio de Janeiro como uma capital cosmopolita e depois, nessa relação também contraditória entre São Paulo e o Rio de Janeiro, o regionalismo tem pouco lugar, né? Ainda que ele vá
ele vai ter uma certa relevância nos anos 30, um certo reconhecimento pela crítica e uma certa relevância, o que muda um pouco, digamos assim, pelo menos parcialmente a forma de compreensão, com a entrada de autores como Zé Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Américo de Almeida e outros, né? Você tem aí um pouco uma mudança, um pouco muito uma mudança de forma de olhar essa literatura, de compreender essa literatura. Mas veja, dentro dos estudos literários não muda muita coisa, né? Na continuidade dos estudos literários, apesar de um reconhecimento disso que se chama romance de 30 e que o Luiz Bueno vai estudar como ninguém, né? No seu livro Uma História do Romance de 30, o meu colega aqui da Federal do Paraná, mas não muda muita coisa. O que vai mudar, efetivamente, né, eu digo, a forma de compreensão, vai ser a entrada do Guimarães Rosa no cenário literário, né? Então, recuperando um pouco o que eu estava dizendo, com relação ao regionalismo, a minha ideia era repensar a ideia de regionalismo, em parte mudando o conceito e, em parte, repito, sem a ilusão de que a historiografia vai mudar alguma coisa da sua perspectiva, mas ao mesmo tempo tentando contribuir com uma forma alternativa de explicação do fenômeno literário, né? Retirando o regionalismo de uma espécie de limbo explicativo, né? E tentando mostrar que os problemas, alguns muito corretos, apontados por essa crítica, como a do Antônio Cândido, da Lúcia Miguel Pereira, são problemas efetivos, mas que se coloca dentro de um problema da própria formação brasileira, com problemas literários a que o crítico não pode descartar. É um pouco isso, né? Você sabe que você tocou algumas vezes aí no nome do Fischer, a gente conversou com ele aqui há uns 2 meses atrás sobre esse livro. Duas formações. É a tese de titular dele, né? Apresentada. Exato. Vou deixar o link aqui também em cima. Mas uma coisa que eu acompanhei assim em paralelo no seu livro e no livro dele é a forma como vocês repensam as contribuições do Antônio Cândido e do Roberto Schwartz, principalmente, dando um passo além, essa ideia que está presente no livro dele, está presente no seu livro, em vista do problema que vocês constroem de pesquisa, né? Então, no caso dele, pensar a formação de uma forma não sudestina, não submissa ao modernismo paulista, essa coisa toda, e, no seu caso, essa investigação de uma matéria que é a matéria rural e do romance rural também. Então, talvez você pudesse esclarecer, assim, de que modo, no seu livro especificamente, você faz essa leitura, qual é o rendimento, né, do Antônio Cândido e do Roberto Schwartz para a tua discussão, e qual é o ponto de limite que essas duas contribuições gigantescas para o estudo da literatura brasileira têm em virtude do problema que você constrói ali. Então, tem essa semelhança, que eu acho que é de geração, né, de você com o Fischer. Inclusive, tem uma outra semelhança, Fernando, que é o fato de vocês trazerem contribuições mais recentes da própria historiografia. Você falou tanto de história aí, né? Vocês ambos citam, por exemplo, Jorge Caldeira, revisando, de certo modo, aquele esquema, né, um modelo social senhor-escravo, da economia apenas da monocultura agroexportadora. Então, você podia trazer um pouco essas contribuições,
talvez não da historiografia, se quiser falar, você pode falar também, mas eu acho que me interessa mais essa discussão da contribuição e do limite do Antônio Cândido e do Roberto Schwartz para a tua discussão. Sim, eu acho que poderia dizer o seguinte, o passo que, pelo menos que eu particularmente tento dar aqui, é mostrar como o romance rural, ao mesmo tempo, em alguns aspectos, assinalam o modo de compreensão histórico que está, eu diria, na teoria literária brasileira, se eu posso dizer assim, tanto do Cândido quanto do Roberto Schwartz, que não são as mesmas, né? Eu só estou aqui generalizando para facilitar a conversa, né? Porque são duas perspectivas muito diferentes entre si, né? E eu diria que eu estaria falando mais propriamente do Roberto do que do Antônio Cândido nesse momento, uma concepção de teoria da literatura brasileira em que o arcabouço histórico está centrado muito numa tradição paulista de compreensão do Brasil, alicerçada essa compreensão, sobretudo na figura não só, mas como como patriarca dessa forma de compreensão, na obra, nas formulações do Caio Prado Júnior, né? Derivando daí toda uma linhagem uspiana, do Fernando Novaes, do próprio Fernando Henrique Cardoso, enfim, né? Nosso ex-presidente. Tem toda uma linhagem, né, uspiana de compreender o Brasil dentro disso que você mais ou menos já citou, Ricardo, né? Como uma formação histórica fortemente constituída dessa relação internamente articulada entre o mundo latifundiário, a princípio, da cafeicultura, do ouro e depois do café, né? e com sistemas importantes, mas subsidiários em outros momentos, como o tabaco, a borracha, etc., etc., né? Mas a borracha já mais no final do século XIX, início do XX, mas, enfim, são formas de concepção e que via o Brasil como um grande exportador de commodities, né, ao longo do período colonial e do século XIX, estabelecendo uma relação entre grande propriedade, produção interna agroexportadora e mercado escravocrata, né? Mão de obra escravocrata e trânsito comercial de escravos vindos da África, né? Então, nesse modo de compreensão de ser da história do Brasil, a ideia de que se trata, sobretudo, de uma espécie de grande exportador, né, de commodities para o mundo europeu, né, fazia com que a dinâmica social brasileira fosse compreendida, sobretudo, entre duas classes, né?
a classe dos escravos e as classes dos grandes latifundiários, né? E, eventualmente, no que o Roberto Schwartz vai chamar dos homens livres pobres, relacionado a uma espécie de dinâmica de favor, né? Na medida em que você não tinha um mercado de trabalho constituído no Brasil, né? Mercado de trabalho disponível, né? A própria ideia de escravidão precarizaria qualquer forma de trabalho, seja no mundo urbano, seja no mundo rural. Então, de forma muito grosseira, seria essa a visão histórica que estaria por trás da forma de compreensão da literatura brasileira também, né? E o que eu percebi lendo esses romances rurais do século XIX é que você tem uma outra dinâmica ali. Você tinha ficcionalizada ali vários problemas de outra ordem, né? Por exemplo, o primeiro deles que me chamou a atenção, né, e que é recorrente até certo ponto na forma de perceber a literatura brasileira, mas que nunca me pareceu sistematizado, efetivamente, é o seguinte: bom, você tem uma economia em que, ok, boa parte dela é escravocrata, efetivamente, né? Sobretudo o que diz respeito a essa economia agroexportadora, ela era baseada na mão de obra escrava até o final do século XIX, mas, ao mesmo tempo, nesses romances, que eram romances que se desenhavam no interior do país, ou não no interior, pode ser, sei lá, no interior de São Paulo, né? Muito próximo ao litoral, as zonas exportadoras, portanto, né? Ou mais no centro-oeste brasileiro, ou mais no sul, simplesmente você não tinha a presença de escravos ou tinha muito pontualmente, né? Quer dizer, você pode dizer, a gente pode pensar, não, que o escravo não era uma figura literária no século XIX, e não era, de fato, né? Quer dizer, a inumanidade do escravo negro tinha o seu correlato na literatura, digamos assim. Ele não era objeto digno de ter representação literária, né? De reconhecimento literário. Porque a gente tem que ver que a literatura era também uma instância, mais ou menos, era uma instância de prestígio, né? A escrita era uma instância de prestígio e a literatura por extensão, né? E, nesse sentido, se o escravo surgia, geralmente ele surgia como um elemento pitoresco, né? Ou como elemento muito anedótico, né? E muitas vezes um anedótico muito aguçado, né? Como, por exemplo, Demônio Familiar, do Alencar, que é uma peça maravilhosa, né? Mas, de qualquer maneira, foi sempre secundário, né? Em razão disso que eu chamaria de o seu correlato inumano do ponto de vista simbólico, né? E o que você tinha, então, nesses romances? A presença central dessa figura do homem livre e pobre, né? A, o personagem central do romance rural é o homem livre e pobre, né? Que é um pouco, sei lá, o peão do Rio Grande do Sul, é o sertanejo vaqueiro do Nordeste, né? É o caboclo de São Paulo. Então, é essa figura que vai estar no coração, que vai protagonizar o que eu chamei de romance rural do século XIX.
Então, e como é que você explica essa centralidade, né, dessa figura? Que é uma coisa que, por exemplo, o Roberto simplesmente abriu mão de explicar na sua. Por quê? Porque ele vai. O mundo do Roberto Schwartz, que interessa, é o mundo urbano, é o mundo da experimentação, e a experimentação no sentido do romance experimental mesmo, né? Da ponta mais avançada do processo, que é Machado de Assis. Para ele, a explicação do Brasil está ali. Eu diria que não. Está ali também. Está ali, óbvio que está ali. E ele faz isso com uma maestria maravilhosa, né? Mas eu diria que o Brasil também está na outra ponta. A outra ponta que não consegue falar de forma muito precisa esse mundo que quer ser falado, que é o mundo rural, né? Por que eu digo que não consegue falar? Porque são romances cheios de arestas, arestas construtivas, ficcionais, cheios de incongruências, né? Mas a centralidade, voltando à questão, a centralidade do homem livre e pobre ela é dada, é curioso, não só pela impossibilidade da... Não se trata, então, só pela impossibilidade de falar a principal figura da mão de obra brasileira, que era o escravo negro. Porque, na verdade, o homem livre e pobre, e aí a gente tem que trazer também, e é um pouco o que o Fischer faz ao trazer o Caldeira, embora aí está a minha divergência do Fischer, eu acho que ele hipertrofia o argumento explicativo do Caldeira, né? Para deslocar de lugar o que eu chamaria da crítica modernista, né? Eu acho que ele hipertrofia vendo muito sertão no Brasil, né? E não vendo uma relação que eu chamaria mais dialética, né? Mais conflituosa, né? entre mundo rural e mundo urbano, ou mundo explicativo do mundo rural e mundo explicativo do mundo rural, né? Mas, claro, que aí tem a ver com a posição política, digamos assim, da política literária do Fischer dentro de uma disputa, né, digamos assim, acadêmica, mas não só acadêmica, né? Que faz com que eu acho que ele exacerbe, digamos assim, embora tenha com muitos ganhos críticos, né? Mas ele exacerbe a amplitude com que ele vê o sertão na constituição da literatura brasileira como um todo, né? Eu acho que ele acaba, como eu disse, hiperdimensionando, e aí eu uso o Caldeira apenas como... Ele usa outros autores, né? Outros historiadores, mas eu uso o Caldeira apenas como uma espécie de metonímia do deslocamento pretendido pelo Fischer, né? Porque, obviamente, que a gente precisa de releituras, das novas releituras históricas, né, que surgiram a partir, sobretudo, de uma tradição do Ciro Flamarão Cardoso, da Fluminense do Rio de Janeiro, né, na Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, com uma série de historiadores cariocas que revisitaram todo o período colonial e parte do século XIX, né, para mostrar que, de fato, existia uma dinâmica social interna para além e relacionada à economia agroexportadora que constituiu grupos sociais muito diversificados no Brasil, né? E que está ligado, parte dela está ligada ao mundo, ao comércio com as zonas exportadoras,
Mas está ligado também a uma espécie de formação disso que o Caldeira vai chamar de mercado interno brasileiro, né? E o homem livre e pobre do romance rural, né? A gente pode um pouco, e é isso que essa historiografia aponta, o homem livre e pobre vai ter uma presença central nessa economia, né? Nesse mercado interno, nessa dinâmica, por exemplo, dos tropeiros, só para dar um exemplo, né? Do mercado de gado, de mula, de cavalo, né? Vai ter uma centralidade muito grande. Então, veja que não é por acaso que essa figura literária tem uma centralidade na literatura, porque ela tem o seu correlato histórico efetivo, como grupo social, né? Então, esse é um dos aspectos que, digamos assim, eu tento levar adiante para além da perspectiva, digamos assim, schwartziana, da explicação das relações de favor, né? Claro, mas ao mesmo tempo eu tento mostrar que ainda particularmente só a respeito desse aspecto ficcional, é um dos aspectos ficcionais do romance rural, é o homem pobre livre, né? Ele acaba ocupando um espectro social muito diverso, que vai do sujeito que era dono de propriedade e acaba sendo varrido nas disputas internas rurais, nos conflitos internos, ele acaba sendo varrido como proprietário e se transforma em dependente de um grande, como você tem, por exemplo, no romance O Tronco do Ipê, do Alencar. Você vai dessa posição, né, do sujeito que foi simplesmente exilado do seu lugar de proprietário e se torna dependente, até uma espécie de proto-cangaceiro, que é o caso do Cabeleira, né? Uma espécie de proto-banditismo social que está no Cabeleira do Franklin Távora, do romance Franklin Távora. Então, você tem uma diversidade, passando, por exemplo, por uma figura feminina que é maravilhosa no romance brasileiro e muito pouco estudada, que é a Tio, do romance Tio, né? A Berta, né? A personagem Berta, né? E desses romances que eu analisei, é a única figura protagonista feminina, né? Mas que tem um lugar muito singular também, como filha não reconhecida de um grande proprietário. Ela é filha não reconhecida e, ao mesmo tempo, ela é filha de uma relação praticamente de estupro, né? E aí eu entro num outro elemento que a gente pode falar mais adiante, da presença da violência nesse ambiente ficcional do mundo rural, né? Perfeito. Você mencionou aí as arestas, as incongruências. Uma das palavras que mais aparecem no seu livro, enquanto elemento de definição mesmo do que seria o romance rural, é a ideia de duplicidade, né? Algo que aparece bastante. E você estava mencionando aí essa personagem, né? O homem livre, né? O homem pobre livre, como um elemento que é predominante nos romances rurais, mas que também a gente poderia pensar que é um elemento que constrói imaginariamente a ideia de nação, constrói uma ideia de identidade nacional, ou seja, tem um aspecto político aí envolvido, um aspecto ideológico, né? Então, talvez você pudesse falar um pouco dessa ideia de duplicidade. O Roberto Acísalo, aqui no texto, né, que fecha o seu livro, no texto de contracapa aqui, ele mencionou o Odorico Mendes na tradução das bucólicas do Virgílio. Eu fui buscar aqui o texto dele, e ele fala justamente que o difícil da empresa, esse é um texto de 1858, né? Ele sugere, né, que no Brasil não havia
a literatura rural, né? A gente teria mais o polo litoral e o polo indígena, mas não os sertanejos, né? Os pastores. E ele fala: o difícil da empresa está em que os nossos melhores engenhos habitam nas cidades, não têm experiência dos costumes campestres. E você traz no seu livro aquela citação do Visconde de Toné, dizendo que o romance, o texto lá, né, que ele quis escrever, uma novela, né, saiu uma coisa esquisita. Talvez você pudesse, a partir dessa bagunça que eu fiz aqui agora, ideologia, política, coisa esquisita, duplicidade, desenvolver um pouco essa ideia de como o romance rural também ajudou a imaginar a nação, né, a construir essa ideia de identidade brasileira nesse contexto aí. Aham. Tem várias coisas aí que você me instigou a falar, cara. E se você deixa, eu falo um monte aqui. Pode falar, a gente tem tempo ainda. É, Depois a gente fala da violência ainda. tá, não, tranquilo. Bom, eu vou começar um pouco pensando na questão do homem pobre livre e na questão dessa figura como formadora da identidade nacional. Veja, essa ideia da formação da identidade nacional, seja do índio, seja do sertanejo, né? A gente tem que ver de onde vem essa noção, né? Quer dizer, primeiro, como é que, de que lugar se forma essa ideologia nacional ou nacionalista, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nas demandas, nos programas, na militância literária, e não só literária, dos nossos escritores do século XIX, Alencar, Franklin Távora, o próprio Toné, e outros, e você leu o Odorico aí, nessa menção maravilhosa aí, obviamente que você tem a preocupação de construir uma literatura nacional, né? Com várias matizações possíveis, né? O que quer dizer com matizações? Ou seja, aonde que está a verdadeira, a autêntica literatura nacional, né? Está no Nordeste, está no Norte, no século XIX não se chamava Nordeste, se chamava Norte, né? Está nas cidades, né? Está no sul do país, enfim, né? O que eu quero dizer é que você lendo as disputas e a demanda de literatura nacional ou do que seja autêntica literatura brasileira, né? Claro que, só para um parênteses aí, a verdadeira literatura brasileira, para todos os autores, era a que se diferenciava da Europa. Ainda que essa diferença era difícil de ser feita, do ponto de vista efetivo da ficção, né? A experiência literária brasileira estava muito colada ao que o Machado vai chamar dos influxos externos, né? Ainda que a cabeça dos nossos escritores estivesse voltada para o país, né? Então, do ponto de vista programático, eu diria que os escritores fazem uma coisa. Do ponto de vista ficcional, eles fazem outra. Em que sentido? Eu diria que tem muito menos programa nacional dentro dos romances do que fora deles, né? Eu diria que eles fazem muito mais ficção, né? E assim, eu digo ficção no sentido
específico do reconhecimento de um campo de trabalho, como diria o Bourdieu, autônomo. Eles podem estar pensando na figura lá do sertanejo, mas eles não estão fazendo proselitismo dentro do romance, no geral. No geral, não estão fazendo isso. Pode ter um capítulo aqui, uma passagem ali, né? Mas dentro do romance rural não estão fazendo proselitismo, né? E daí tu pensa, daí vem a questão da violência. Bom, como é que um grau de violência sempre presente nesse romance tem a ver com uma espécie de discurso encomiástico do país, né? Não cabe, não cabe. E eles não fazem isso. Esse é o dado. Se fazem, como por exemplo, no sertanejo do Alencar, se fazem, fica uma coisa super estranha e super interessante ao mesmo tempo, né? Que o Alencar está falando de um sujeito, esse sertanejo, que é um homem livre, pobre, é um trabalhador rural, né? Que não aceita a sua condição de trabalhador rural, mas que, do ponto de vista do romance, é o elemento da nacionalidade, sabe? É o elemento, do ponto de vista interno do romance, ele é visto como rebaixado pelos outros personagens, né? Pelos proprietários rurais. Mas, do ponto de vista do romance, ele é um elemento elevado. Então, é isso que eu chamei de uma dualidade muito estranha, né? E há um processo de violência ali, seja em relação ao que ele sofre, o Arnaldo Louredo, que é o protagonista do sertanejo, seja uma espécie de vingança de classe que ele faz contra os proprietários rurais, sobretudo com a Flor, que é uma espécie de amor platônico a que ele não tem acesso, né? Ele fica boicotando todas as relações amorosas dela, e consegue isso, né? Então, veja que a ideia da dualidade está, por exemplo, presente nessa ideia do que eu chamo do herói pendular, né? Quando o nacional entra na conversa, é o nacional que é visto dentro dos olhos dos personagens como uma figura rebaixada dos outros personagens. Mas dentro do narrador alencariano, ele é uma figura elevada. Ele é uma espécie de mito, né? De figura fabulosa, né? Então, isso para a gente ficar numa das dualidades, por exemplo, que compõem a figura ainda do homem livre e pobre, né? Essa dualidade está também em relação à perspectiva do narrador, né? Do modo como os narradores são muito diversos entre si, né? Mas dentro de uma espécie de síntese que eu tentei fazer desses vários aspectos que formam a singularidade do romance rural, o narrador talvez seja o elemento mais dual, mais ambíguo dentro da estruturação, da estrutura narrativa do romance rural, né? Talvez seja a aresta, a incongruência mais evidente, né? Dessa forma romance, né? Veja, os romances são muito diferentes entre si, mas, ao mesmo tempo, eu tentei fazer uma espécie de caracterização geral dos vetores, digamos assim, que, de forma variadas, das mais diversas formas, acabam dominando, sendo as dominantes, digamos assim, da estruturação dessas ficções. E o narrador, né, repito, apesar de muito diverso, ele tem uma dualidade que, muito esquematicamente, eu diria o seguinte: ao mesmo tempo que esses narradores, né, que são narradores do mundo, eles podem ter se originado, digamos assim, em províncias, né? Sei lá,
o Alencar era cearense, mas viveu no Rio. O Távora, se não me engano, ele era cearense também, mas viveu boa parte de Pernambuco. Se não me engano, foi esse percurso. Enfim, né? Você tem o Bernardo Guimarães, que era, sobretudo, mineiro e pouco foi para o Rio. Né? Então, o Toné, que é, sobretudo, carioca, mas de origem, como vocês sabem, francesa, de uma família francesa, mas que tem uma inserção no mundo sertanejo, como militar, no mundo sertanejo brasileiro, sobretudo no Centro-Oeste, né? Então, são figuras que podem ter se originado ou transitado pelo interior, mas são, obviamente, como todo escritor, são homens do mundo letrado, né? E que tem como parâmetro o mundo das letras, o mundo urbano como premissa de compreensão do mundo, né? Em boa parte. Então, são autores que tentam trazer a matéria rural como uma espécie de elemento que tem que fazer parte, tem que ser incorporado, absorvido pela cultura nacional, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma matéria um tanto quanto estranha, um tanto quanto... Eu não vou usar a palavra exótica, porque a crítica regionalista usou essa palavra, a exótica, pitoresca, mas, do ponto de vista desses autores, era uma matéria estranha, digamos assim, não familiar, não usual, não cotidiana, né? Dominada pela cultura oral, enfim, né, por outras formas de dinâmica cultural, que não era do circuito desses escritores, né? Então, mas, ao mesmo tempo, eles para falar como Cândido, eles tinham que transformar aquilo em estado de literatura. E estado de literatura significa dar relevância cultural a isso, né? Então, esses diversos narradores, tinham uma espécie de estranhamento, uma vontade de aproximação, né? E uma certa... Até mesmo pela brutalidade daquele mundo, em que a violência e o arbítrio dominava, né? Havia uma espécie de, se eu não exagerar, uma espécie de repulsa, de distanciamento, e queria reconhecer como seu, dos escritores, mas, ao mesmo tempo, seria bom manter uma distância, porque não era bem o seu mundo, né? Então, esses narradores vão ser constituídos por essa espécie de dualidade ou de uma dinâmica, do que eu chamei de uma dialética da aproximação e do distanciamento, né? Em relação especificamente à matéria rural. Óbvio que as arestas, as incongruências, muitas vezes, e na maioria das vezes, parte de uma espécie de costura mal feita dessa perspectiva, né? Desse sentimento e dos elementos que o compõem, né? Isso para falar um pouco da dualidade. Então, eu brinco um pouco dizendo que o Roberto Schwartz tem dialética por todos os lados, né? Mas deixou escapar uma espécie de veio precioso do mundo brasileiro, e que você pode também tornar dialético, né? Nas suas contradições, nos seus impasses, diante da modernidade, porque a gente está falando das várias formas, dos vários estágios de modernização do país, né? E é disso que esses escritores estão falando, né? Ao falar dessa matéria, né? Sim, até por isso falam dessa matéria muitas vezes com essa visão de algo em extinção, né? Algo no passado, né? Justamente. Há Uhum. essa eleição do atraso como identidade nacional, que é um atraso a ser superado no fim das contas, né? Então tem essa virtualidade ali envolvida, que oferece um outro tipo de leitura da história literária brasileira, que não só a urbana, não só a machadiana. Então, Uhum.
fundamental o trabalho que você faz. No começo da nossa conversa aqui, eu tinha dito que eu ia fazer uma questão sobre o início, sobre o finalzinho, no fim das contas, da sua introdução, e eu acho que a gente até poderia ir fechando com essa discussão aqui, que é o seguinte, o aspecto político mesmo, né, do seu livro. E eu te perguntei de início, né, por que o século XIX e tal, e aí você traz ali no final dessa introdução o seguinte, do nosso processo de modernização, claro, sempre conservador, falar de sertão, pampa e cerrado e suas implicações simbólicas e culturais remete o nosso imaginário e pensamento às formas e mecanismos relacionados, via de regra, aos signos do atraso, aos entraves à modernização e ao progresso, blá, blá, blá. Neste possível ponto de intersecção entre ambos, este ensaio procura vislumbrar no plano literário momentos expressivos dessa tensão conflituosa e contraditória que é tão passada, mas que está até hoje e agora batendo a nossa porta. Então, a gente vive, né, tem vivido, né, e com muita ênfase nos últimos 5, 6 anos, principalmente, mas se a gente for pensar, né, desde sempre, essa ideia do agronegócio como o polo, ao mesmo tempo, modernizador, mas que carrega esse bucolismo, né, essa ligação telúrica também com o país. Então, eu queria que você refletisse um pouco sobre o aspecto político do seu livro, inclusive pensando, talvez, Fernando, ontem eu estava conversando com o Luiz Maurício Azevedo, aqui do Afromarxismo, e ele estava mencionando o antimarxismo presente na Universidade Brasileira nos últimos tempos, né? Uhum. Talvez você pudesse fazer uma reflexão aí para a gente fechar da atualidade, no fim das contas, do romance rural e dessa discussão, da importância dessa discussão, para a gente pensar não só o século XIX e a formação do romance brasileiro, mas também a nossa vida contemporânea, né? Então, Ricardo, esse final, quer dizer, esse livro foi encerrado, literalmente, foi encerrado com a vitória do Bolsonaro, né? Quer dizer, com a extrema-direita subindo ao poder, né? Quer dizer, em parte dela, eu diria, menos raivosa já estava no poder, né? Mas eu encerrei sobretudo essa apresentação do livro, ela foi feita logo após as eleições, né? Então, obviamente, eu estava pensando não só na presença do mundo rural, né? Ainda na cena econômica e literária no Brasil, né? Mas também dessa macropolítica que estava ascendendo naquele momento, né? Digamos, o pano de fundo não explicitado era um pouco esse, né? A subida da extrema-direita ao poder, né? Mas é muito interessante, né? A pergunta que a gente pode fazer, e agora voltando um pouco mais para a especificidade da matéria rural, né? É muito interessante se, por exemplo, eu vou fazer eu só posso aqui especular, né? Porque eu não tenho uma resposta muito clara para isso, né? Não partindo do mundo histórico, do mundo social, mas partindo da literatura. Por que hoje em dia, ainda hoje em dia, eu não sei se a palavra certa seria retomada, eu acho que nem é retomada, porque não sei se parou, né? Mas por que a presença da matéria rural se faz tão forte na literatura brasileira, contemporaneamente, né? Porque aí você tem, por exemplo, só para pensar no agrobusiness, né? Os contos maravilhosos da Pauline Tort, né? Que é uma autora brasiliense que no seu
no seu livro de contos chamado Erva Brava, mapeia o interior goiano, né? Das suas formas mais arcaicas até o trabalhador que é sufocado pelo soja nos silos, no agrobusiness, né? Você tem o Itamar Vieira Júnior, né? Para falar no ícone maior aí da presença ainda, da permanência do mundo rural na literatura brasileira, né? Com Torto Arado, né? Você tem o pernambucano, o médico lá, o Ronaldo Correia, né? Se não me engano, Ronaldo Correia, né? Com os contos maravilhosos, homens, livros, enfim, né? E com romances também, né? Então, quer dizer, isso só para me referir a algumas figuras, né? Algumas figuras de permanência do mundo rural na literatura brasileira. É interessante, eu não sei dar uma explicação muito... Parte, por exemplo, em alguns autores, em algumas obras de autores, eu sei um pouco, situar um pouco, digamos assim. Óbvio que Napoleão Totti tem a ver muito com a contemporaneidade presente, Quer dizer, eu diria que as frentes as razões da permanência do romance rural são muito diversas, né? Eu diria que vem desde a literatura, que eu chamaria, de forma um pouco problemática até certo ponto, da literatura identitária do Itamar Vieira Júnior, né, que eu acho muito problemática como construção ficcional, até a recuperação de uma dicção mais tradicional, mas altamente sofisticada, como a do Ronaldo Correia, e até a presença de uma tematização mais diversificada, mas mais ligada à contemporaneidade, que é a da Pauline Todd. Isso só para a gente pensar num leque de por que se está se recuperando a matéria rural. É um tributo, em parte eu diria que vem de um tributo literário cultural à tradição afrodescendente e passa pela própria contemporaneidade e os problemas que a contemporaneidade do agronegócio, do agrobusiness, coloca do ponto de vista da criação literária e do ponto de vista social. Então, eu acho que a permanência da literatura rural é forte, né? Mas ela, ao mesmo tempo, ela se esquivou, num certo sentido, das armadilhas do passado, né? Ela se esquivou das armadilhas. Aquela dualidade que está lá no século XIX, ela não existe mais como problema literário, né? Ela está resolvida, digamos assim, né? E ela é muito diversa, e, ao mesmo tempo, muito contraditória, continua muito contraditória, né? Como sempre, como é a literatura. A literatura, como elemento complexo, ela vai ser sempre... Se ela é boa, ela vai ser sempre contraditória, né? Perfeito. Fernando, eu vou te agradecer. Maravilha conversar com você. A gente falou aqui do matéria rural, formação do romance brasileiro, configurações do romance rural. Eu recomendo porque faz, assim, para quem gosta, por exemplo, de Alencar, para quem gosta do Inocência, tem, assim, as análises de texto, né? O Fernando é muito... Ele trabalha de uma forma muito pormenorizada, eu diria, assim, com muita cautela, analítica, fazendo esse pêndulo da análise de texto e da discussão teórica de uma forma muito sofisticada aqui. Então, eu recomendo para quem tem
afinidade com esses romances, ou mesmo com a sequência da literatura rural, né, do Graciliano Ramos, do Grande Sertão Veredas, e por aí vai. Então, é um livro que eu acho que é fundamental para pensar essa literatura em relação ao processo social brasileiro também, as suas, né, contradições, e esse processo formativo cheio de contradições, e que chega a isso que o Fernando expressou bem agora ao final, de uma permanência da temática rural na literatura e do esforço dos literatos em formalizarem essa matéria nas suas contradições mais evidentes e menos evidentes também, sempre também com gerando outras contradições próprias do estético, né? Então, maravilha. Uma Eu que conversa muito agradeço, Ricardo, a proveitosa oportunidade aí. Muito mais interessante falar sobre o meu livro é falar sobre literatura sempre, né? Isso é que importa, né? Isso que exato. importa. Obrigado a oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Então é isso, né? Semana que vem a gente volta aí com outro livro. Abraço.